Olá, como estão todos? Todos e todas, certo? Gente, eu voltei aqui agora porque eu tinha prometido a vocês uma surpresa, e essa surpresa é falar um pouquinho, né, sobre o dia a dia de Portugal, tá? A partir da leitura dos astros, né? Então, eu apelidei esse nosso quadro aqui de Luas e Afins em Portugal, ok? Por Kátia Vivas. Eu pensei em começar falando sobre o ciclo da Lua ou a lunação, né? É, a gente vê a Lua no céu, né? Sabe que a Lua tem fases e a lunação nada mais é do que esse ciclo da Lua. Nova, depois Lua, né? Crescente, cheia, minguante e a nova novamente. Quem mente, quem diz que a Lua, né? A Lua é cheia ou a Lua é nova. Bom, a música do MPB4, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O ciclo de lunação nada mais é, é um momento de plantio. É quando a gente planta uma semente na lua nova e ela vai germinar, vai crescendo durante a crescente e germina na lua cheia. Então, na lua cheia aparecem os resultados, ou primeiros resultados com relação àquilo que você plantou, aquilo que você quis fazer, aquilo que você pensou, tá? E depois, então, o ciclo minguante seria um ciclo de avaliação, de reavaliação, de consertar os defeitos, né, possíveis defeitos, ou ver o que você pode melhorar, vamos dizer assim. E aí você termina entrando numa nova alunação de um signo seguinte. Esse processo, né, porque a Lua vai mudando de signo a cada 2 ou 3 dias. E uma revolução solar perdão, lunar vai acontecer a cada 28 dias. O que é esta revolução, é, essa revolução lunar, tá? É, todo mês de março, quando começa o ano, né, quando começa o ano astrológico, a gente vai ter a primeira lunação aqui no signo de Áries, tá? É a primeira lua nova que começa aqui, o Sol está em Áries, portanto a Lua encosta nele, fazem esse casamento Sol e Lua, energias masculinas e femininas, e aí a lunação, aquilo que a gente planta, tá? Passados 28 dias, a gente tem aqui a lunação no signo de Touro. Tá? E assim vai sucessivamente, porque quem vai, apesar de ser um ciclo lunar, é quando a Lua encontra o Sol, e o Sol vai a cada mês estar num signo diferente, até chegar aqui em Peixes, fechando esse ciclo de lunações. Tá? Esse ciclo de revoluções lunares. Portanto, vai ter mais ou menos, em média, umas 12 revoluções, ou mais 13 para revoluções lunares, porque são 28 dias, né? A cada ano aí que passa, tá bom? Bom, então, entendendo. É, quando eu faço um mapa de lunação, o que realmente esse mapa me mostra? A Lua é tão rápida, né? Como é que eu vou saber exatamente se eu vou sentir isso tão vivamente dentro de mim, como eu sinto um mapa de revolução solar, de trânsitos e tudo mais, tá? Na verdade, é claro que a Lua influencia muito dia a dia. Quando a gente faz um mapa de lunação, a gente fala de sentimentos que estão no ar. É claro que você vai conseguir perceber aquele aspecto, aquela questão que está sendo elaborada ali, a partir do seu ponto de partida, do seu mapa. Se esse aspecto, se essa alunação, né, esse Sol e essa Lua tocam pontos sensíveis do seu mapa, você talvez perceba isso muito mais fortemente. Tá? Mas você vai sentir algumas ondas, sim. Por exemplo, a gente sabe que a Lua influencia o nosso corpo, né? Principalmente a mulher, né? Todos os ciclos, a menstruação, tudo é muito relacionado a isso. Também vai influenciar bastante a questão do cultivo da terra, hora de plantar, né, e tudo mais, hora de germinar. Enfim, a lua tem muita importância na vida diária das pessoas, do modo geral. Tá? Inclusive, muitas medicinas são feitas contando por luas e tudo mais. Tá? Agora, às vezes os aspectos ficam um pouco mais difíceis. Você vai sentir, por exemplo, se eu falo um Mercúrio retrógrado, a gente vai ver que as comunicações, a circulação naquela semana, naquele dia, naqueles dias em que Mercúrio está retrógrado ou em conjunção com Saturno, a gente falando isso aqui, por exemplo, vai estar um pouco complicada a fluência das coisas. Então, um trânsito mais pesado, uma dificuldade com aparelhos eletrônicos, enfim, essas coisas podem acontecer. Tá? Mas ela também traz algumas coisas. Eu acho que
o mapa da alunação nos desperta para perceber algumas coisas que podem estar acontecendo ao nosso redor e a gente pode tirar um proveito melhor disso. Então vamos lá. Eu acredito que esses mapas de lunação, às vezes, eles são mais interessantes quando vêm acompanhados. Né? Acompanhados de que forma? Por exemplo, aqui no caso, aqui eu tenho o mapa da alunação de Touro, né? Que fiz a alunação de Touro, e aí eu vou acompanhando o desenvolvimento deste mapa aqui de lunação com outros mapas feitos, como por exemplo a lua minguante, né, da alunação de Touro. Aí eu consigo entender um pouco esse mapa da alunação minguante, perdão, esse mapa da minguante, comparado ao mapa da alunação, vai me dizer para onde caminhou de alguma maneira aquela energia, vai me dar toques com relação ao que eu preciso, de novo, rever no meu projeto e por aí vai. Tá? Também uma forma de entender as lunações é tentar acoplá-la a um mapa da região que você vive. Aqui no caso eu fiz um mapa como esse daqui, que é o mapa, né, de Portugal. Então temos um mapa de Portugal aqui, né, e os planetinhas aqui por dentro, e o mapa da alunação por fora. Então, aonde vai cair esses planetas, esses aspectos que vão formar, vai me dar um pouco mais de respostas com relação ao país de um modo geral. Tá? Esses mapas montados dessa maneira, às vezes é importante para você saber coisas mais cruciais, né? Questões mais relacionadas à história mesmo de Portugal, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da economia, períodos maiores, tá? Em que eu vou usar a alunação como momentos de start em determinados projetos. Vamos reerguer a indústria ibérica, por exemplo. Então, eu vou olhar aspectos relacionados aí nas nações que tem a ver com Marte, uma série de coisas. Mas também é uma leitura possível para a gente entender o clima do país também. O clima emocional, né? Eu posso fazer um mapa de lunação, por exemplo, né, para o mundo. Tá? Então, por exemplo, a próxima lunação, que é agora dia 22 de maio. Então, eu posso montar um mapa para o mundo. Eu vou pegar o endereço de Greenwich. Tá? Por que eu pego de Greenwich? Porque Greenwich é considerado, né, das longitudes, é considerado a zero. E aí, então, é como se fosse uma leitura para o mundo. É claro que isso é uma leitura europeizada, né? Porque eu pego Greenwich, eu não pego Pequim, eu pego Greenwich. Por convenções outras, e que vai me dar uma versão um pouco mais europeia desse mundo ocidental civilizado, como é que ele vai reagir a essa alunação. Nesse caso, eu não vou trabalhar tanto com as casas, tá? Mas muito mais com os planetas e aspectos, certo? E aqui, por exemplo, quando eu pego esse mapa da lunação em Portugal, aí ela vai me trazer algumas coisas interessantes. Eu peguei só o mapa da lunação, então um dado, um fato que acontece. E aí o que eu posso observar a partir desse mapa? Por exemplo, primeiramente, aonde vai cair a lunação? Tá? No caso aqui está a lunação, né? Vai cair justamente nessa casa 7. É claro que no mapa pessoal é importante que eu saiba aonde está o segundo grau de Gêmeos no meu mapa, para que eu possa botar a alunação ali e tentar entender o que ele vai movimentar no meu mapa, certo? Aqui, no caso, cai na casa 7, a casa dos acordos, né? A casa das negociações, e a gente vê aqui já de cara um trígono, tá? Que é essa linha aqui azul, com Saturno, tá? Acaba que Júpiter e Plutão vão entrar nisso, apesar de estarem em graus distantes, porque esses planetas estão muito importantes no céu do momento. Os três aí são os responsáveis por tudo isso que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia toda que a gente está vivendo aí. Bom, nesse caso especificamente aí, quando eu vejo esse Sol e essa Lua na casa 7, tá? Fazendo um trígono na casa 3 com Saturno, eu vou falar das aberturas da circulação, porque a casa 3 vai me reger a circulação, né? A mobilidade, do modo geral. Também os comércios, tá? Também os serviços, mas principalmente o comércio, comércio varejista, a localidade, coisas desse gênero. As comunicações, jornalismo, tudo eu vejo aí na casa 3 também.
Nesse caso, o que eu vou ver? Esse pedido de abertura, né? Essa abertura, até porque nesse mapa eu tenho Marte aqui, que é o que vai adiante, o que vai avante, né? O que quer a liberdade, mesmo em peixes, fazendo uma triangulação com esse ascendente aqui, e a roda da fortuna logo ali, né? Mostrando uma exigência até, né, o povo, que a casa 4 é o povo, uma exigência até no sentido de abrir o quê? A circulação, o comércio, essas coisas todas, tá? Mas nessa triangulação eu vejo que essa abertura acontece de uma forma gradual, né, e com responsabilidade. Com muita responsabilidade, até porque Saturno está retrógrado, ele está ainda em Aquário, mas vai voltar para Capricórnio. No primeiro momento ele também está animado com essa abertura, mas uma abertura cautelosa e aos poucos, certo? Então, isso é um aspecto importante aqui. Uma outra coisa que a gente vai ter completando isso daqui, a gente vai ver que essa Lua e esse Sol fazem aqui uma quadratura com este mesmo Marte que está triangulando aqui, querendo uma abertura. Então tá, como é que é isso? Né? Uma quadratura. Quadratura, imagina uma roda quadrada, não gira, vai aos poucos, tá? E às vezes com algumas tensões, né? Então essa quadratura aí, quer dizer, acordos que às vezes não são cumpridos, as pessoas demandam mais do que se está disposto a dar, então vai ser uma coisa, né? Meio lá, meio cá, tá? Uma outra coisa importante da gente observar aqui é a casa 5. A casa 5 é a casa principalmente da educação e dos divertimentos, né? Dos bares, restaurantes, passeios, monumentos históricos estariam na 4 e na 5 também, em termos de arte, teatros, tudo isso. Bom, aí eu tenho Netuno. Netuno é tudo de diluição, né? Eu quero mesmo entrar nessa vaga, nessa onda, eu quero que as coisas aconteçam, tá? Mas a gente vai ter aqui um asteroidezinho que é o Quiron, que é esse aqui, e a Lilith, que é um ponto, na verdade, no céu, tá? Esses dois estão numa conjunção em Áries, e fazendo uma triangulação com o meio do céu aqui, né, que tem o signo de Leão. Bom, como é que eu posso entender isso? É um desafio, né? Porque Quiron é um planeta desafiante, é um planeta que sabe que não pode tudo, mas ele tenta, ele se sacrifica, ele dá o seu máximo para conseguir as coisas, tá? E a Lilith, ela sempre traz para a gente uma sensação de um vazio, mas não é um vazio depressivo, é um vazio que precisa ser preenchido. Então, como é que fica essa questão com relação à educação, às diversões do modo geral, né, a vida artística de Portugal e tudo mais? Complicada. Tá? Existe uma demanda que vai ser atendida sim, tá? Mas muito mais com relação a tratos e contratos, não se perder de vista, porque quando o Netuno está ali é sempre muito nublado as coisas, então as pessoas vão se decepcionar muitas vezes com as coisas também. O que eu acredito é que na relação com o jovem, com a criança em termos educacionais, esses processos estão sendo reativados de uma forma ainda muito insegura e buscando luz, né? Buscando acompanhar as coisas para ver como é que fica, tentando dar soluções que não estão nada fáceis, tá? Não estão nada fáceis aqui. O que eu chamo a atenção com relação aos aspectos, né, dessa alunação, né, deixa eu apagar minha bagunça aqui para vocês entenderem, né? O que eu quero chamar a atenção com relação a ao desafio que seria isso? É justamente, né, essa Vênus aqui, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Essa Vênus aqui, e depois esse Mercúrio nesta quadratura com Netuno aqui, tá? Então, o que eu quero falar isso? Ainda o ambiente vai estar muito confuso com relação ao que se comunica, ao que se contrata, ao que se diz. Então, muito cuidado também com relação
a projetos que você tenha com relação a... Você vai se frustrar toda vez não, mas uma grande parte das vezes em que você tentar sair de casa, por exemplo, com uma expectativa muito no alto. Tá? Essa própria abertura de algumas casas de diversão vão ser muito temerosas, as pessoas vão estar muito inseguras ainda. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é porque esse tipo de quadratura é muito favorável a enganos, a equívocos, a ser passado para trás, né? A não ter visto bem, a ter se auto-enganado, né, com relação às coisas, ou ser realmente propositadamente enganado. Então, preste atenção se você vai comprar alguma coisa, por exemplo, de um show, né? Você pode não conseguir ir a esse show, por exemplo, mesmo que você compre daqui a bastante tempo. Se você puder não comprar, melhor, né? Contratos, do modo geral, preste atenção. Se você for fechar um contrato, seja de aluguel, seja de qualquer coisa, preste atenção nas letras miúdas, porque você pode ter surpresas não muito agradáveis depois, tá? Bom, esse seria o mapa com relação, né, um mapa tirado para Portugal. Se eu fosse tirar esse mapa para o Brasil, por exemplo, já seria bastante diferente. Apesar dos planetas fazerem esses aspectos, como a gente falou, eles estariam posicionados em coisas diferentes, tá? O próprio ascendente aqui, sendo Libra, já me dá uma outra interpretação dos fatos. Mas isso é para o Brasil. A gente está em Portugal, certo? Bom, aqui eu já falei, né? E aí, uma outra forma de leitura dessa alunação, que seria eu colocar, como eu falei, esse mapa da alunação em Gêmeos sobre o mapa, né, de Portugal. Aqui o enfoque seria mais profundo. Tá? Aqui eu estaria trabalhando com aspectos da sociedade e tudo mais, mas assim, em termos da condução mesmo da vida em Portugal. Por que eu digo isso? Por exemplo, alguém que vai abrir uma indústria, uma empresa, então esse mapa seria mais aconselhável para saber se esse é o momento para esse tipo de coisa, tá? A começar que nesse momento Portugal traz nesse mapa de lunação, né, aquele Quirón e aquela Lilith desafiando profundamente a casa das autoridades, né? A casa do futuro no sentido do que se quer como instituição, como país. Tá? É o retorno de Quirón, né? Isso eu conto uma outra história. Então, saber aonde eu venho falhando, tá? O que eu preciso ser mais exímio, o que eu preciso ser mais rigoroso. Tá? E aí a gente vai ter todos os aspectos referentes a autoridades, tá? A governos, tudo isso daí estaria relacionado com esse pedacinho aqui de céu. Tá? A alunação vai cair aqui, ó, na casa 11, quase casa 12. Né? Até poderia forçar ela para casa 12. E aí na casa 12 ela vai me falar dessa contagem, das dificuldades que aconteceram, dessa coisa das pessoas reavaliarem esse confinamento, tá? Mas eu queria também falar que a casa 11 é a casa dos projetos futuros, é a casa também das organizações não governamentais, tá? É a casa dos grupos fraternos, das fraternidades do modo geral, é a casa das ONGs, vamos dizer assim, das organizações não governamentais. E nesse aspecto, é um aspecto muito desafiante na história portuguesa, porque a gente vai ter o Plutão aqui, tá? Então, o Plutão fala um pouco desse desafio de cada dia, né, com relação a temer esse futuro, a temer essas organizações, né? E a gente está com Urano passando aqui, tá? Então, é claro que esse não seria apenas um mapa de lunação, seria um mapa de trânsitos mesmo da sociedade portuguesa como um todo. Tá? O que esse Urano está questionando? São esses medos, são essas questões relacionadas ao que projeta para o futuro. Tá? Bom, enfim, esse seria um mapa mais específico e ele mereceria, não em termos somente de lunação, né? A lunação vai servir aí apenas como start de questões,
tá? Para ser trabalhada, é como se você fosse fazer um planejamento anual. Nesse planejamento anual, você vai usar as alunações para saber a cada mês em que você vai enfocar, por exemplo, num contrato, numa visão para o governo, né? Digamos que existem astrólogos, né, de empreendimentos e que são consultados muitas vezes. Aí ele vai fazer um mapeamento de como seria, como trabalhar esse planejamento para esse ano, aonde enfocar mais determinadas coisas. Ok? Bom, eu tentei aqui dar uma visão geral, nós já estamos com mais de 20 minutos nesse vídeo, ficou maior do que eu esperava, tá? E eu vou ficar por aqui. E eu volto para a gente falando do acompanhamento dessa lua, mas de uma forma um pouco mais psicológica, emocional, do nosso dia a dia. Vamos tentar ir por aí, tá bom? Muito obrigada por me assistir até aqui e a gente vai continuando a conversar, tá bom? Beijo, tchau!